Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 3 de agosto de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Elites da Rússia pressionam Putin. O sistema de governo da Rússia é absolutista. O ditador, que lá se chama presidente, mas como é um cara que de fato é um ditador, o poder é concentrado nele. Então ninguém decide, nem o parlamento, que chama-se Duma, decide por ele. Ele decide tudo. E ele está sofrendo muita pressão dos aliados. Eu não sei se continuam aliados, às vezes me parece que não são mais aliados e tampouco amigos. Está todo mundo contra, inclusive o círculo íntimo dele. E ele enfrenta uma pressão interna sem precedentes com o colapso econômico que está acontecendo na Rússia e o pânico de seus aliados. Muitos canais falam, vai acontecer, está prestes a acontecer. O panorama de colapso econômico já está em andamento, já aconteceu. E é o único que teima em não acabar com a guerra, porque ele não vai deixar nenhum legado. Tudo aquilo que ele prometeu, ele não cumpriu. O exército dele não conseguiu cumprir. Ele está onde estava. Né? Ele, quer dizer, ele não tinha Zaporizhia e não tinha Kherson, mas ele tem uma pequena parte apenas. Ele não tem todo o que ele queria, que é a província inteira. Em Donetsk ele está mais ou menos onde estava em 2014. Pegou uma coisa um pouquinho mais, mas o resto é tudo igual. Né? Luhansk, a mesma coisa também. Então ele está com esse problema e ele sente que se ele aceitar para a guerra, ele, no pensamento dele, ele devia estar negociando para isso não acontecer. Mas não está. É impositivo, é absolutista. Né? Ele sente que poderá ser expelido do poder, que eu acho que vai ser de qualquer maneira, independente do resultado da guerra. Então, essa é a situação. O colapso econômico já está em andamento. Os principais empresários que movem a economia do país, milionários, bilionários, não importa quem quer que seja, não adianta xingá-los, eles de fato movem a economia do país, banqueiros, né? Todo o país precisa dessas pessoas e eles exigem publicamente o fim imediato dos combates, querem que pare a guerra, devido ao impacto, inclusive, que os drones ucranianos estão trazendo, não só para a economia, mas ao perigo. Devem estar sofrendo pressão em casa, dos seus filhos, das suas esposas, da família em geral, porque todos têm medo agora de sair da rua em Moscou e em São Petersburgo, que lá antes era um paraíso. Ninguém ouvia falar da guerra, era tudo indo de acordo com o planejado, segundo sempre dizia o mentiroso ditador. A fragilidade do regime gerou o pânico na TV estatal, inclusive, e que fez a segurança do próprio Putin blindar mais as suas fortalezas, onde ele mora, os seus bunkers, contra prováveis revoltas. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal agora mesmo. É importante você participar no canal, receber todos os dias as nossas notificações e acione o sininho. Deixe o seu like de apoio a todos que estão assistindo, peço isso, e peço também que compartilhem este conteúdo e comentem sobre a derrocada, não só contra a Ucrânia, mas é uma derrocada interna da Rússia, que com o colapso econômico a Rússia perde também. O ditador perde, todo mundo perde, os empresários, etc. Elites da Rússia pressionam Putin, com o título que eu fiz lá. O líder russo Vladimir Putin enfrenta uma onda de pressão interna, sem precedentes históricos em seu governo. Agora até eu brinquei, eu não sei mais quem ele lidera, porque está todo mundo contra ele. Né? Todo mundo acha que a guerra tem que parar, ele diz que vai continuar a guerra, que deverá fazer uma mobilização agora, depois das eleições, em outono. No outono, né? Em outono não, no outono. A elite governante de Moscou demonstra uma impaciência crônica com os rumos do conflito e a ruína da economia. Figuras de altíssimo escalão e grandes oligarcas do círculo íntimo do ditador Putin começam a agir por conta própria. Isso é um perigo para ele. Relatos da inteligência confirmam a transferência secreta de dezenas de bilhões de dólares para contas no exterior. Está todo mundo tirando dinheiro, quem pode, e mandando para o exterior. Existe uma fragmentação da coesão interna no Kremlin, que alimenta o temor real de uma revolta armada iminente, inclusive é o que se fala em Moscou. O German Gref, né, um influente, um
russo influente. Ele tem 62 anos, ele é presidente do Sberbank, o maior banco da Rússia. Ele lidera essa insatisfação. O banqueiro exigiu publicamente o fim imediato das operações militares contra a Ucrânia. Gref acusa diretamente o governo de sabotar a economia russa, para evitar um acordo de paz humilhante. Então eles dizem que ele está sabotando o próprio ditador. E ele falou isso em público, falou isso na TV. Logo depois, o bilionário Andrei Melnichenko, que eu falei sobre o que ele falou também na entrevista dele, ele é do setor de fertilizantes, é o bambambam do setor de fertilizantes. Ele seguiu o mesmo caminho de contestação do Gref, né? Então, parece que está existindo entre os principais empresários, oligarcas russos, uma união contra essa guerra e aí, consequentemente, contra Vladimir Putin. O oligarca fez um apelo público às nações ocidentais, buscando alternativas ao isolamento financeiro. A atitude representa uma crítica implícita e frontal ao modelo autocrático imposto por Putin. Ele não admite contestação. Ele pode até ouvir, mas quando a decisão dele já está tomada, Ou você cumpre ou você cumpre. Analistas da guerra, né, destacam que contestações públicas vindas do topo da pirâmide russa eram consideradas impossíveis. Agora não mais. Agora, tem gente no próprio Kremlin, do círculo íntimo, que está contestando o ditador. Que eles já tiraram as suas famílias de Moscou e aparentemente dizem que é de Moscou, para outra cidade da Rússia que não é perigosa por causa de ataques de drones. Ou é difícil achar uma dessas grandes cidades hoje, mas aparentemente eles estão no exterior. Ataques com drones provocam fragmentação interna. A onda de dissidência entre os bilionários russos, milionários, os oligarcas em geral, de todos os setores. Não é só da guerra. Como eu comentei num outro vídeo, inclusive ele está atrasando os pagamentos da economia de guerra, das fábricas que fabricam armamentos, porque não tem dinheiro. E agora a Ucrânia e a Europa estão arrochando na frota dele, de paralela, frota das sombras, então o dinheiro entra em menos quantidade e com velocidade mais lenta. A campanha contínua e implacável de ataques com drones da Ucrânia paralisou a infraestrutura de petróleo da Rússia, está parada. As incursões aéreas também destruíram, como já mostrei aqui no canal, o depósito da Wildberries, a maior plataforma de comércio eletrônico russa. O impacto logístico travou o comércio interno e gerou uma grave escassez de combustível em todas as regiões, em todas as cidades da Rússia. São 83 regiões, em todas elas. A probabilidade de uma queda abrupta do governo central de Moscou, até pelos oligarcas e pelos políticos da Duma, é considerada alta nesse momento. As diferentes facções da elite econômica já trabalham nos bastidores para desenhar uma Rússia pós-Putin. A transição de poder forçada, que se acontecer agora, vai ser forçada. Não vai ser negociada, vai ser forçada. Porque o ditador ainda, ele avoca a si seus poderes absolutos. E se ela acontecer forçada, ela poderá desencadear uma onda de violência interna dentro da própria Rússia, entre os próprios russos, entre as facções. Em uma tentativa de demonstrar força, as forças russas atacaram 2 vezes o centro logístico da empresa de Rosetka, na Ucrânia, em Brovary, na Ucrânia. O bombardeio utilizou o drone Shahed durante a madrugada, mas não alterou o cenário da crise em Moscou. O ditador não consegue mostrar para eles nada que os convença. Atacar áreas civis também não adianta, já ninguém mais está convencido. Todo mundo sabe que aquilo são crimes que ele está fazendo. E que eles acham que essa situação de guerra deve terminar esse ano, mas se terminar esse ano, o ano que vem, o Tribunal Penal Internacional vai correr atrás do Putin e daqueles que foram os comparsas dele. Todo mundo sabe isso. Então, existe uma grande possibilidade de haver uma luta interna, né? Fortaleza de Valdai recebe um reforço extraordinário. O que é essa Fortaleza de Valdai? Chamei de Fortaleza, mas é a mansão que ele transformou em Fortaleza.
E diante desse cenário de instabilidade interna do Kremlin, ele ordenou o envio imediato de segurança pessoal de Putin para lá. A Rosguardia aumentou o número de tropas em volta dessa mansão do ditador, dessa que eu chamei de fortaleza, porque virou fortaleza agora. E também aumentou o número de sistemas aéreos contra drones e contra mísseis. E recebeu com isso uma blindagem militar pesada. O perímetro do complexo, é o lugar que o Putin mais gosta de ficar, foi equipado, agora já está com 27 sistemas modernos de defesa aérea para conter drones ucranianos. Além disso, as unidades da Guarda Nacional da Rússia receberam armamentos de guerra e tanques de combate. Essa força militar conta com 400, que é a Rosguardia, 400 mil membros, e responde diretamente aos comandos de Putin, ignorando o Ministério da Defesa. Eles não reportam ao Ministério da Defesa, eles se reportam, o comandante lá se reporta diretamente ao ditador Vladimir Putin. O envio de blindados pesados para uma força de segurança interna visa conter e esmagar possíveis rebeliões civis. Então está todo mundo se preparando. O exército tem a facção dele, né? O Putin tem a facção com essa Rosguardia, aparentemente a KGB vai ficar com o Putin também, não se sabe ainda. E, enquanto isso, a repressão internacional está isolando o líder russo, o líder dos criminosos russos, mais uma vez, está arrochando. A crise interna do governo russo coincide com duras repreensões vindas de seus antigos aliados geopolíticos. Durante uma reunião em Omsk, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, confrontou Putin. O líder cazaque exigiu que a Rússia congele o conflito na Ucrânia de forma imediata. Tokayev afirmou que os objetivos reais da guerra da Rússia perderam totalmente o sentido e a clareza. O Cazaquistão defendeu o abandono das armas e o retorno imediato aos termos de negociação estabelecidos ainda em Istambul. A declaração firme funciona como um aviso de que o Cazaquistão, que faz fronteira com a Ucrânia, não aceitará intimidações do Kremlin. A postura mudou após os ataques ucranianos contra o terminal de petróleo russo no Mar Negro, por onde passava o petróleo cazaque, que não pode passar mais, porque foi destruído. A destruição dessa estrutura russa forçou o Cazaquistão a cortar a produção de seu principal campo de petróleo pela metade. Então, a Rússia ela está afetando todo mundo. Os em volta dela, aquela SEI, né, a Comunidade de Estados Independentes, quem permanece com ele ainda é a Bielorrússia, que depende muito dele. Ele injetou muito dinheiro lá sem nenhuma contrapartida, né? Na realidade, mas bilhões, né, para manter a economia da Bielorrússia. O pânico e a sensação de derrota quebraram a barreira da censura e invadiram as redes de televisão na Rússia. O Vladimir Solovyov é o principal porta-voz do ditador, e ele é propagandista do Kremlin, o principal propagandista também, sofreu um colapso nervoso ao vivo durante a transmissão do domingo próximo passado, não o próximo passado, perdão, não, o anterior não é esse domingo aqui, o anterior. Ele disse que a situação da Rússia é extremamente difícil. Solovyov defendeu a necessidade urgente de evacuar centenas de milhares de cidadãos russos das áreas de fronteira. Estão com medo que os ucranianos vão entrar ali. O plano de retirada inclui moradores da região de Kursk, Briansk, Belgorod e também da Crimeia ocupada. A resposta, embora que os russos da Crimeia ocupada, a maioria já está indo embora, se mais da metade já não foi. Lá tinha milhares de russos que eles trouxeram para assumir a administração da Crimeia em todos os seus ministérios, né? A proposta do Solovyov sugere enviar esta população para o extremo oriente russo. Aí vão sacanear os caras também. Os montes Urais e a região do Volga são as regiões mais pobres da Rússia. O propagandista reconheceu a falta crítica de interceptadores para conter a nova tecnologia de drones da Ucrânia. Ele alertou que os mísseis ucranianos possuem total capacidade de pulverizar alvos no interior da Rússia. Agora, só quando ele sugeriu para mandar eles tão longe assim, por quê? Eles não querem problema em Moscou. Eles não querem um bando de refugiados em Moscou, para eles terem que fazer barraca para os caras, né? Sei lá o que eles vão fazer com os caras. Então manda eles para ninguém ver onde é que eles estão. Esconde eles lá no extremo oriente da Rússia.
lá junto com os asiáticos. Esse é o regime do ditador da Rússia e seus aliados. Esse porta-voz, o Vladimir Solovyov, ele afirmou que o exército da Rússia enfrenta um tipo de guerra para a qual sua doutrina militar faliu. Apesar do caos evidente, Putin discursou para a Marinha em São Petersburgo, repetindo velhas narrativas mentirosas, falsas, fakes, etc, etc. Tudo sinônimo, mas é isso só que ele sabe fazer. O ditador tentou eximir sua responsabilidade, afirmando que apenas respondeu às ações orquestradas pelo Ocidente. Para a gente concluir, ele disse que não começou a guerra. Quem começou a guerra foi a Ucrânia, apoiada pela OTAN, é claro. É um medroso covarde, não tem medo de falar a verdade. O cenário político e econômico dentro de Moscou está revelando o esgotamento completo das estruturas de poder da Rússia. A pressão dos grandes oligarcas e a fuga de bilhões de dólares provam que a elite já abandonou o barco de Putin. Não estão mais com ele. Se eram aliados, são ex-aliados. Se eram amigos, são ex-amigos. Os ataques cirúrgicos da Ucrânia contra refinarias quebraram a economia e trouxeram o fantasma da guerra para as telas russas, ou seja, agora a coisa chegou mais rápida. Destruiu a galinha dos ovos de ouro, que alimentava, a Rússia alimentava a guerra. Agora não tem mais. E vai precisar de bilhões para reconstruir essa estrutura de energia, de petróleo e gás. O colapso nervoso dos principais propagandistas e o isolamento diplomático da Rússia expõem fraquezas da Rússia para o mundo. Ele não terá a mesma complacência da Europa para voltar a negociar. Alguma coisa deve voltar, talvez gradativamente, mas ninguém mais vai confiar na Rússia. Os líderes deles são inconstantes, né? Não conseguem. E acho que nem dos Estados Unidos, né? O Trump ainda vai ter mais uns 2 anos de mandato pela frente. Não acredito que os americanos vão ajudá-lo como antes. Você vê uma coisa, dentro da Rússia tinha fábricas da Ford, da Chevrolet, que depois que morreu a União Soviética, da BMW, Scania, Mercedes, etc, etc. Foram embora. Você acha que esses caras vão... E perderam dinheiro com isso. Porque as instalações estão lá, foram depredadas, o Putin encampou e assumiu o que eles deixaram. E você acha que alguém vai querer voltar em sã consciência, depois do prejuízo tomado? Vai ter que ter muita cautela a essa volta. E o Putin quer restabelecer, a Rússia, o sistema vai querer restabelecer com a Europa a venda de gás e petróleo. Não sei como é que isso vai funcionar. Eu acho que não vai funcionar. A não ser que ele jogue um preço lá muito barato, abaixo do preço de mercado, pode ser que gradativamente ele consiga alguma coisa. Mas não dá para confiar nele mais. Não só nele, no próximo dirigente também não dá. E a Ucrânia demonstra superioridade com isso, né? Ela conseguiu desestabilizar o coração da Rússia, o coração do Kremlin, e não recuou um único passo. Não entregou nada daquilo que o ditador da Rússia vocilava, que eu quero Donetsk, antes ele queria a Ucrânia. Ele diminuiu o escopo dele, né? Agora ele quer Donetsk. Mas ele quer Donetsk, mas depois de Donetsk ele vai correr atrás de outra coisa. E não conseguiu. Ele acho que vai ser ejetado do poder brevemente. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, o canal precisa de vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.